pode fazer com vidro aqui. Deixa eu um pouco travado. Passamos aqui com o Guilherme Boulos. Perfeito, cara. A luz ajudou, tá? Demais, né? Estamos ao vivo já? Tá, só o pessoal entrar. Esperar o pessoal entrar. Mas nem tudo vai entrar, sabia, né? Não, Então, seria ótimo. seria bacana, viu? Aí tem um aí já. Vamos entrando, galera. Iniciamos um pouco atrasado hoje aí, mas vamos compensar aí com conhecimento. Depois a gente dá o motivo por que está iniciando atrasado. Iniciando atrasado, sabe? Desculpa. Esperar por quê? Não, depois. Vamos entrando aí, vamos marcar os colegas aí, né, que gostam de debate, tá entendendo? De teologia, de política e etc. Marcando, compartilhando aí, galera, vamos iniciar agora mesmo. Tá? Vamos O começar. Lucas vai estar comandando aqui. Palavra, Lucas. Acho que não gosto. Pessoal, já? 2 pessoas online. Tá entrando, Boa oscilando. tarde. Bom feriado. Não esqueça de Pessoal, boa tarde, de bom orar, hein, feriado nessa para live. vocês. Esquecemos de orar nessa live. Não começamos a entrar, a gente ora primeiro, viu? Ah, é. Começa. Aí 4 pessoas vão começar, já? Eu acho que pode começar, mano. Só manter aí. Vamos começar assim. Então, vamos começar com uma oração, que Deus abençoe a gente mais um debate, um troca de conhecimentos. Não somos nenhum teólogos, temos nenhum pensamento político. Estamos apenas para expor a nossa opinião e anunciar o reino de Deus e trazer conhecimento, né? Isso mesmo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, que estamos mais uma vez reunidos. Sim, Deus. Pedimos que o Senhor use as nossas bocas, as nossas vidas, a proclamar o Evangelho, Sim, para Pai. anunciar as boas novas, ilumina a nossa mente, abençoa cada pessoa que está do outro lado nos assistindo, que Sim, possa Deus. receber essa palavra, pode ser de bom grado, que possa acrescentar na vida de cada um. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje, antes de nos apresentar primeiro, eu sou seu irmão Lucas Bernardino, sou acadêmico de Direito. Meu nome é Natan Valentim, sou acadêmico de letras. Também já fiz teologia no passado, fiz um pouco de teologia também, pela Instituto Teológico Saber e Fé, lá de São Paulo. E atualmente também estou fazendo curso de extensão na área de gestão pública e segurança privada. Sou o Rony Erickson, seu irmão em Cristo, e sou acadêmico de História, licenciatura e bacharelado pela FASM. Ainda estou um período cursando, né? Sou amante da Palavra de Deus, gosto muito de ter essa vertente, História, Bíblia, Teologia, enfim. Gosto muito do debate, o Lucas nos propôs vir aqui acerca desse tema, e eu achei muito interessante que Deus possa nos iluminar e que você aí de casa possa sair daqui com uma conclusão. Com certeza. Um tema bastante polêmico, mas vamos apresentar como estamos num Estado democrático e vamos apresentar as nossas visões. O nosso tema de hoje é o cristão e a política. Para começar, eu gostaria de deixar um versículo. Salmo 72, vamos ler do versículo 1 ao 13. O versículo diz assim: Dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda a julgar o teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos, e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda a defender os pobres dentro do povo, e salvar os filhos dos necessitados, e esmagar os seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva, como a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante o teu reinado, que haja paz, até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar, do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvam diante dele, os inimigos o verão pós seus pés. Os reis de Tarsis, de outras terras distantes, pagarão tributos. Os reis de Sabá lhe darão presentes. Todos os reis se curvaram diante dele, e todas as nações servirão. Ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido e indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e o salvará. Gostaria de realmente apresentar o que vem a ser a política. Política, no seu significado, a palavra significa a arte de governar. É como um determinado governo direciona a sua nação, um determinado povoado, um estado. É simplesmente a arte de governar, a arte de direcionar uma nação.
Atualmente no Brasil vivemos na República Federativa do Brasil. E vivemos um Estado democrático, onde todos têm sua opinião, um Estado de participação do povo. Natan, o que é para você política? Veja bem, reiterando aqui a palavra do Lucas, política, se nós formos observar pela visão de Platão, a ética e a política são as ciências que regem a sociedade. É uma ciência por excelência. Daí nós vemos o seguinte, que a ética era a doutrina da moral do indivíduo e a política é a doutrina moral da sociedade. Naquela época, se formos pegar, observar, a política ela iniciou na antiga Grécia com a necessidade de governar aquele lugar. Então nós vemos que a política em si está fundamentada desde a antiguidade até o presente, onde vivemos. E não tem como querer distanciar a política dos gregos e a política dos romanos. Senão vamos pegar pela história e observar. Então, a política nada é mais a arte de governar. Então, pela política, a gente entende essa necessidade. Se formos observar na visão bíblica, nós vemos que o primeiro governo instituído aqui na Terra foi quando o povo pediu, solicitou a Deus que nomeasse um rei para eles. E foi nomeado o rei Saul. Então, ali nós vemos um exemplo de monarquia, um exemplo de governo. O povo sentiu necessidade de ser governado e liderado por alguém. Então, eu creio que a política inicia daí. Em contraponto, também nós temos aqui para observar que a política também, ela tem a sua fundamentação tanto através do rei Saul, como eu disse anteriormente, e também nós vemos ainda mais no Velho Testamento que Salomão, ao suceder o seu pai Davi, ele orou a Deus pedindo conhecimento, sabedoria para governar aquela nação. Daí vemos a importância da política e a importância dos homens serem capacitados, pois muitos se julgam ser capacitados e não são capacitados. Então entra aí a relação de capacitação para você estar liderando uma nação, liderando o município, liderando o estado. E a capacitação é até um conjunto cultural de conhecimento amplo em diversas áreas. Excelente. Qual a sua visão sobre política? Bom, político, como vocês falaram, né, é a arte, ciência de governar. É importante destacar, como o Natan disse, sobre o grego. Então ela vem do grego politikos, né, com o K ali no final ao invés do C, como a gente fala, que significa de, para, relacionado a grupos que integram a polis. O que é polis? Cidades. Então seria grupos que governam cidades. Políticas seriam, e hoje nós estamos, né, num país que é constituído por estados, que é constituído por cidades. Então nós temos isso intrínseco na política. Isso é política. Governar estados, governar países e governar também cidades. Então a política, como arte de governar, ela é algo que nós temos que ter muito cuidado. Porque a política ela é o poder. Hoje nós podemos dizer isso. A política é o poder. E o poder ele tem algo que no meio da história, no decorrer da história, é algo que recorre muito às pessoas no decorrer da história. O rei ele era bom antes de ser rei, quando era príncipe, mas depois que ele toma o governo ele começa a acabar com tudo. Nós vemos isso nos livros de reis, nós vemos isso nos livros de crônicas, 1ª e 2ª crônicas, 1ª e 2ª reis. Nós vamos ver que há muitos reis que foram maus aos olhos do Senhor, o povo sofria. A palavra vai nos dizer que quando o ímpio governa, o povo geme, entendeu? Então a política, e como o debate é o cristão e a política ela está intrínseca também no nosso meio. Nós somos cristãos, mas nós não fugimos dessa raia não. A política ela está aqui nesse nosso meio. A Bíblia ela é repleta de política. Como o Natan perfeitamente citou, o primeiro modelo de governo instituído para Israel, assim como na instituição antes do governo de juízes, né, foi o governo da monarquia. Né? Antes vieram regentes apenas. E depois veio o governo da monarquia, que começa em Saul. Né? E nós pegamos Israel como exemplo, porque é o exemplo bíblico, né, que a gente tem. Antes os outros povos também tinham reis, né?
Então Israel olhou para os outros povos e quis agora fazer política. Porque antes Deus direcionava os juízes. Deus colocava os juízes. E os juízes seguiam os mandamentos de Deus. Exatamente. Agora não, agora Israel se levanta e fala, não, a gente quer igual às nações. A gente quer reis. Né? E assim é instituída a política. Para mim, poder. Com certeza. Igual, a gente vai entrar na questão agora, muito importante, que é o cristão deve opinar sobre política, que o irmão acabou de falar, Deuteronômio 1:13. Escolha alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos de sua sabedoria, entendimento, e designarei para serem os seus líderes. Que a palavra fala, até antigamente, que era um modelo democrático. Escolham. Deus fala, bom, escolham entre vocês homens sábios, capacitados para serem juízes, para direcionar o povo. Não podia ser qualquer um. Não podia ser qualquer um. Igual de hoje, não pode qualquer um tomar o poder. Vivendo no poder democrático. Igual o René falou, Provérbios 29, se o mal governa, os justos sofrem. A palavra assim, não vemos em momento algum a Bíblia contradizendo política, falando mal de política. Então a ideia equivocada de que o cristão não pode opinar sobre política é absolutamente errada. Exatamente. Romanos 13 fala que toda autoridade é instituída por Deus. Tudo é dado por Deus, então a política vem de Deus para governar o povo. Não, se não tivéssemos leis, se não tivesse governo, estaria na anarquia. O mundo viveria muito errado, porque a palavra nos fala que todos os pecados instituídos foram da glória de Deus. Se nós podemos agir segundo as nossas intenções, segundo a nossa carne, que é pecaminosa, o mundo viria na anarquia total. É necessária política, bons governadores e leis para direcionar o povo para não estar num estado de anarquia. E na palavra do Senhor tem várias pessoas em modelos políticos, bem sacados. Neemias, que foi governador do povo de Israel depois de voltar da Babilônia. Você tem o exemplo de José, governador do Egito, principal conselheiro de Faraó. Você tem o exemplo de Davi. Quem é mais político que Davi? É verdade. Na palavra do Senhor? Não tem isso. E também, então a ideia de não participar de política é meio que equivocada. Por exemplo, imagina se grandes homens da história cristãos tivessem se envolvido na política, que seria nós, Martinho Lutero. E se Martinho Lutero tivesse se levantado contra o Estado absolutista da Igreja Católica? Nós não teríamos uma democracia de hoje de maneira nenhuma. Muito menos a educação. Se você for observar, a educação, a origem dela, veio do movimento protestante. Nathan, você está falando baboseira? Não é baboseira. Isso é fato histórico comprovado e registrado, documentado. Veja bem, a educação ocidental, a grande maioria, veio através do movimento protestante. Logo depois, a ciência, ela só se tornou ciência no mundo moderno após o movimento protestante. Está entendendo? As questões de governo, de democracia, também veio com a reforma protestante. Então, reiterando o que o Lucas disse, é exatamente isso. O movimento protestante teve essa raiz de reivindicar algumas coisas. Né? Imagina se Martin Luther King não tivesse lutado nessas leis. Até hoje os negros não teriam esses direitos nos Estados Unidos até hoje. Que a palavra do Senhor nos fala, por exemplo, em Salmos 94, versículo 20 ao 23. Podem os líderes injustos, daquele cujo decreto permite a justiça, afirmar que Deus que traz o lado deles? Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é minha fortaleza, meu Deus, minha rocha e meu refúgio. Desfará os pecados perversos caindo sobre ele e destruirá com suas maldades. O Senhor, nosso Deus, destruirá. O próprio Senhor condena a justiça. Pode nós ver um político corrupto e não opinar sobre isso? Deixar Deus dará? Pode nós sabendo que a pessoa age de maneira errada e não deixar de votar nele? Deus dará, porque se nós pensarmos dessa maneira, o nosso país se perde. Vou votar qualquer um, não sei quem está lá. Vemos o nosso modelo legislativo agora, como é que está. Por exemplo, um exemplo disso é a lei de abuso de autoridade. Muitas pessoas pensam, mas eu não tenho importância no meu voto. Por exemplo, para votar sobre um projeto, os deputados fazem o projeto, mandam para o presidente veta. A pessoa coloca muito poder, por exemplo, o presidente veta, mas esquece que depois o projeto volta para o outro legislativo que pode cancelar aquele veto. Exatamente. Então, se não escolher direito legislativo, não adianta escolher um presidente bom. Não adianta. Você aí que está falando, a culpa é do presidente. Olha para o legislativo, a Câmara, o Senado. É de lá que vem os projetos. O veto do presidente, quando ele vai vetar alguma coisa e o Congresso não gosta, volta para lá e eles vão e derrubam o veto. Entendeu? Então, olha, tá? Tenha os seus olhares atentos. Tem que avaliar direitinho, tem que olhar quem você vai votar, quem você vai colocar dentro do legislativo. O legislativo é a parte mais importante. Exato. Se o cristão não opinar, não pegar para analisar, não olhar bem o seu voto, a nação vai sofrer. Porque muitas das vezes os que estão lá julgam segundo o interesse próprio, não julgam segundo o interesse da nação.
Agora deixa eu responder um pouquinho. O que você acha sobre o cristão deve opinar sobre a política? Veja bem, como ele perguntou, será que o cristão deve opinar sobre a política? Ele não só deve ter a obrigação moral, a obrigação ética, e além de tudo é respaldado pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Então, o cristão não deve opinar sobre política, tem a obrigação moral e ética opinar sobre política. Porque a política rege toda a sociedade. É da política que vem consequências, é da política que vem leis, é da política que vem decretos, e por aí vai desencadeando vários fatores. Veja bem, se nós vamos pegar a participação popular iniciou a partir das obras de Aristóteles. Ele defendia a iniciação popular na política. Então é necessário isso, não só ele. Vejamos também um exemplo bíblico. Antes disso, eu gostaria de indicar 3 livros. Um deles é A Teoria das Ideias de Platão, muito bom, tá certo? Indico para vocês aí que fala sobre esse assunto. Aristóteles também, tá vendo o título aí? São livros muito baratos e que irão agregar ao seu conhecimento. Mas acima desse livro, eu gostaria de indicar a Bíblia Sagrada. Aqui que está o fundamento. Aqui que está a regra do cristão. Tá entendendo? E é nela que eu vou pegar, onde comprova aqui a participação popular. Porque tem muitas pessoas que dizem por aí que o cristão não deve participar de política. Isso aí é um pensamento retrógrado ultrapassado. Pois se eu fosse cristãos, não teríamos elegido um presidente conservador, tanto no Brasil como na América Latina. Veja bem, aqui no livro de Mateus, capítulo 27, verso 15, diz o seguinte, olha, veja bem, em toda festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou, quem é que vocês querem que eu salte? Jesus de Barrabás ou Jesus que é chamado Messias? Então nós vemos aqui na Bíblia, de modo claro e amplo, a participação popular, de acordo com a lei romana. E se a Bíblia registrou isso, é porque Jesus quer que nós entendemos que é necessário, devemos participar de qualquer política, seja ela pública, privada ou etc. Temos que participar. Tem livro mais político, romano? Não tem, exatamente, não tem livro mais político romano. Está entendendo? Então, a participação popular, ela não deve ser algo opcional, é uma obrigação ética e moral. Porque tem muitas leis aí que estão sendo aprovadas no Congresso, no Senado, que é contra os princípios, não somente cristãos, mas do interesse da população em geral. Sua opinião, Juan, o cristão deve opinar sobre política? O cristão ele deve opinar sim sobre política. Ele deve fazer parte dessa sociedade sim na política, até porque se nós observarmos, imagina, os cristãos não opinam sobre a política, então beleza, vamos liberar tudo, e os cristãos? Não, vamos dobrar o joelho e orar. Sim, devemos dobrar os nossos joelhos e orarmos sim, mas também opinar, porque quando nós cristãos, nós estamos saindo da opinião política, não vou opinar politicamente, nós estamos lavando as nossas mãos, como o Natan leu aí, um pouco depois vai falar sobre Pôncio Pilatos lavando suas mãos. Ou seja, vai falar ele lavando as mãos, ele está dizendo o seguinte, eu estou liberando, não estou nem aí, eu estou longe disso, vocês é quem tem a culpa. Então nós estamos terceirizando uma culpa que na verdade é nossa. Lembre-se que omissão também é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, isso é Bíblia. Eu quero deixar aqui algumas impressões bíblicas acerca do que o cristão deve ser na política, deve fazer na opinião política. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz assim, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Como o cristão deve opinar sobre a política? Guardando da corrupção do mundo. Visitando órfãos e viúvas. Nós temos também outro embasamento bíblico, outra impressão bíblica sobre essa questão, em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 11. É isso? Versículo 11 ao 14, vai nos dizer assim, 1 Pedro, estou em segundo, peraí.
1 Pedro 2,11. Diz assim: Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consciências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver, olha aqui o que um cristão deve ser na política, honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós eles observem. Olha só. Sujeitai-vos, pois, agora a Bíblia está nos falando sobre a sujeição das autoridades políticas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Ou seja, o que deve ser um governo? Aqui a Bíblia está falando como nós devemos se portar como opinião política e como deve ser um governo. O governo ele deve ser castigo para malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Olha só, depois o apóstolo Paulo tem a passagem na Bíblia que vai dizer que aquele que não quer temer a justiça faz o bem, terá louvor delas. Ou seja, as autoridades elas devem fazer justiça. Aqui mostra como é uma autoridade cristã e como o cristão deve se basear na política, ele deve se basear na palavra de Deus, tendo esses preceitos. Nós vamos ver em Mateus capítulo 5, no verso 13 ao 16, nós vamos ver aqui a passagem que Jesus compara a sua igreja ao sal da terra e à luz do mundo. Então vamos dar uma olhadinha lá rapidinho. É o cristão e a política, então tem que ter embasamento bíblico, correto? Diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Aí Jesus para e fala o seguinte, ó: e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, uma luz e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Olha como você deve ser também na sua opinião política. Ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, aqui falando de boas obras de novo, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O engraçado aqui, já estou terminando a minha impressão. Não, tá ótimo. O engraçado aqui, eu vou me prolongar muito. O engraçado aqui é o seguinte, é que o sal ele não serve só para salgar. O sal naquela época, hoje a gente tem geladeira, freezer, tranquilão. O sal era o seguinte: peguei uma carne boa, picanha, só que a carne vai apodrecer. Eu preciso colocar ela no sal para que ela preserve-se por mais tempo. Ou seja, o sal ele faz com que a carne fique preservada. O sal ele defende a carne da corrupção, da podridão. Senão a carne fica podre, corrupta, não é para comer. Aí Jesus ele fala: e se o sal for insípido? Ele vai salgar a carne? Ele vai dar sabor à carne? Ele vai proteger a carne da corrupção? Eu sou cristão, eu quero opinar sobre a política. Eu vou opinar como? Como sal da terra, como luz do mundo, baseado na palavra. Essa é a minha impressão sobre o cristão deve opinar sobre política. Sim, baseado na palavra. Muito bom, excelente, excelente. Por exemplo, se o cristão ele é um maior modelo de moral, ética, de caminho correto, como se fosse um modelo cristão, se ele não opinar pela política, os maus opinarem, estão viciados na nossa nação. Essa besteira, exatamente. Essa guardando de pé assim, né? O pecado da omissão é terrível. E depois, se a gente não dar uma opinião, não enfrentar, não votar corretamente, não podemos reclamar depois. Esse governo não presta, mas na hora que precisou de você votar corretamente, você não votou. Você não precisou da sua opinião, você não dominou. Você levantou muito bem. O salário não pode ser omisso, não pode se diferenciar. Nós temos que lutar. Senão, se nós estamos dando exemplo disso, como é que vai ficar a nossa nação? Fica difícil, né? Fica difícil demais. É conseguir, né? É demais a conta. Então, irmãos, pensando várias vezes, quando está votando, está mudando o futuro do país também.
Tem essa responsabilidade. Não é só um voto no papel que você joga fora, não. É um fator muito importante. Agora nós vamos entrar no assunto, no tópico 3. O cristão pode ter um político favorito. Até o José comentou sobre isso, vamos falar sobre isso agora. O cristão pode ter um político favorito? Eu vou ler um versículo da palavra do Senhor, fala em Êxodo 20, capítulo 4. Isso mesmo. Então o Senhor deu ao povo todas as palavras: eu sou o Senhor teu Deus. Sou teu Deus que libertou da terra do Egito, quando você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Muitos confundem na palavra do Senhor que ídolo é apenas uma imagem. Eu não tenho imagem em casa, então eu não tenho ídolo. Ídolo é tudo aquilo que te distancia de Deus, que afasta você dos caminhos do Senhor. Eu vejo muita gente que fica o dia inteiro na internet falando sobre política, defendendo política, mas não pega a Bíblia para ler. Dia inteiro falando de política, defendendo o seu político favorito, mas não sabe evangelizar, não sabe para orar, deixa de ir no culto para ver entrevista política, para entrar no debate de Facebook. Então isso está se tornando um ídolo na sua vida. Onde está Deus? Onde está o tempo de Deus? Onde que Deus é prioridade na sua vida? Onde está o seu modelo de cristão ideal? Se Deus não for prioridade na sua vida, não estou vivendo o cristianismo correto. Basta só não tome para si ídolo algum. Não é só imagem de escultura, não é tudo aquilo que te afasta de Deus. Tipo, nós podemos sim ter um lado opinativo, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou liberal, não. Nós devemos ter nossas opiniões, não podemos fanatizar isso a ponto de tomar o lugar de Deus no nosso coração. Sabemos que Deus é a nossa prioridade, de qualquer momento, em todo tempo. Deus tem que estar em primeiro lugar. Se mesmo, Nato, qual a sua opinião? O cristão pode ter um político favorito ou não? Reiterando aqui a palavra do Lucas, ele perguntou se o cristão pode ter um político favorito, digamos assim. De modo resumido, eu digo o seguinte, que partindo do princípio que todo cidadão ele tem a liberdade de escolher, optar tanto religião como política também, eu posso dizer que sim. Por quê? Não há nenhum problema você ter uma admiração por figura A ou figura B, se compartilha os mesmos ideais, opiniões e pensamento que o seu. Agora veja o seguinte, eu friso aqui e abro a observação. O agravante seria o seguinte: se a pessoa, além de ter uma admiração pela figura A, B ou C, politicamente falando, idolatrar essa figura. Pois a idolatria, ela segue o entendimento e a razão de qualquer ser humano. Agora eu friso novamente, você pode ter uma admiração por figura política A ou B, baseando nos seus princípios morais, princípios éticos e etc. Agora o problema torna-se quando você tem uma idolatria por essa figura. Com certeza, eu concordo totalmente. Qual a sua opinião, amor? Olha, eu acredito que o cristão, ele pode até admirar um político, como o Nathan disse, que tem as suas opiniões similares. A minha opinião é similar do político tal, eu o apoio. Obviamente, como princípio, né, eu deixo bem claro a minha opinião, como princípio de reputação ilibada, ou seja, que ele não seja um corrupto. Né? Ele pode ter todos os valores, não, eu defendo, eu sou contra a legalização de aborto, se ele for corrupto, é lixo, tchau, vai embora. Mas eu acho que pode. O cristão ele pode até admirar. Agora, o que foi muito bem reiterado aqui é a questão da idolatria. Idolatria, ele vem do grego eidolon, que quer dizer ídolo, e latreuen, que quer dizer adorar. Ou seja, a idolatria é a adoração a um ídolo. E a primeira coisa que se remete à idolatria é culto a ídolos, né? Como o Lucas falou em Êxodo. Vocês não podem prestar culto a ídolos, vocês não podem fazer cultos a ídolos. O segundo é o sentido figurado, que diz amor excessivo, admiração exagerada. Ou seja, não é só o culto prestado a ídolos. A idolatria, ela vem com aquela admiração excessiva. O cara fica o dia inteiro no Facebook defendendo o político A, o político B, não, e mexeu com o meu político, eu vou pra cima, eu vou bater, não pode discordar do meu político, mas ele roubou, mas fez, é meu político, não pode, não toca no meu político. Ou seja, isso é idolatria, isso é amor excessivo, é admiração excessiva, tá?
Então, isso serve também para qualquer outra questão, serve para relacionamentos, mas nós não estamos falando de outras questões, nós estamos falando de política. Ou seja, pode sim admirar um político, você que é cristão, pode sim ele que tem os seus valores. A opinião que eu tenho é que o cara não seja corrupto, sabe? Admiro, se ele for corrupto, sai fora, né? Mas, cuidado, tudo tem que ser no seu limite, tudo tem que ser, né, temperado, direitinho, não pode aquela coisa excessiva, aquele amor excessivo, aquela admiração excessiva. Eu morro pelo meu político, se mexer com o meu político, acaba a minha paz. Tem camarada que fica aí até 4 horas da manhã no Facebook querendo defender o político, né? O político dele, o camarada, ele elabora uma resposta, ele está ali no Facebook, e depois ele vai, abre um monte de livro, pesquisa no Google e manda uma resposta porque está falando mal do meu político, isso não pode. Corta isso. Você que é cristão, você tem que adorar a Deus acima de tudo, e é a Deus que você tem que amar com toda a sua força, todo o seu entendimento. Entendimento, força e entendimento. Você precisa amar a Deus com toda a sua força. Agora, admiração por políticos excessivamente, amor excessivo a políticos ou a quem quer que seja, configura idolatria. Por isso, pode sim, mas tudo moderado. Vamos lá, não vamos também exagerar na dose. Não, foi excelente. Deus condena a corrupção, condena a maldade. Podemos sim, mas temos que apontar na palavra do Senhor. Ele segue os preceitos da palavra do Senhor, ele segue os preceitos que Deus ensina. Se for de acordo, não há problema algum. Nós agora vamos entrar no assunto que o Romano acabou de salientar um pouco no final agora. O cristão pode entrar em debates fervorosos, gostaria de deixar um versículo. Fala sobre, o melhor versículo que fala sobre isso, que é Tito 3. Faça o que é bom, Tito. Lembre a todos que sujeitam ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos para fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, ou seja, que sejam amáveis e mostrem toda a verdadeira humildade. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano, nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade, inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou porque tivesse feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para mover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justo e nos deu a esperança de herdarmos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de que a confiança quer que você insista nesses ensinamentos, para que todos que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Não se envolvam em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem disputas e brigas e obediência à lei judaica, falando da política da lei. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam a primeira e a segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmo com seus pecados. Olha que versículo. Muito forte. Muito completo. A palavra nos fala que, quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, há uma mudança de vida na gente. Recebemos o dom do Espírito Santo e manifestamos os frutos do Espírito Santo, com evidência do Espírito Santo na nossa vida. Olha, te digo, se um cristão que diz ter o Espírito Santo, diz ser salvo, e não manifesta os frutos do Espírito Santo, como pode isso? Como não manifesta o domínio próprio, amor, benignidade, todos os frutos do Espírito Santo? Se alguém se diz que salvo e não manifesta isso, que adianta? Não adianta dizer que é cristão hoje na igreja, por lá, mas na noite está brigando no Facebook, xingando, fechando a cara para parente, fechando a cara para vizinho, tampando na briga na porta de escola por causa de política. Aonde está o amor ensinado de Jesus Cristo? Quem foi o maior estador do amor que foi Jesus Cristo? Coríntios 13. Onde está Coríntios 13 na vida da pessoa? Onde está tudo isso? O apóstolo nos fala, não fazer briga, confusão, manipulação. Vocês agora são regenerados, salvos, manifestai os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo na vida de você. Se você é cristão, você vai fazer a diferença, você é o sol da terra, a luz do mundo. Você tem de fazer a diferença. Nós até mesmo viramos o maior exemplo do mundo, né? Surge até mesmo na região cristã. Olha lá o crente brigando, mas você disse que não é crente, como é que você pode xingar outra pessoa? Só briga, guarda a mágoa no coração, não manifesta nada daquilo que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo amou, nos fazendo ao contrário. Se a pessoa não tem domínio próprio, buscar o Espírito Santo, buscar Deus, Senhor, não tenho domínio próprio, não consigo segurar minha língua, não consigo segurar minha língua, me capacita, me ensina, meditar na palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor, quero melhorar, tentar segurar, eu quero manifestar o dom do amor, da benignidade, da compaixão. Se nós não manifestamos isso, infelizmente não podemos ser chamados de cristãos.
O que é um cristão? Um seguidor de Cristo. Os indígenas são os que têm mais semelhança deles. Se somos igual a Cristo, devemos manifestar igual a Cristo. Nós dizemos ser cristãos e fazemos tudo ao contrário, e o cristianismo é esse. Mesmo, Natan, você acha, na sua opinião, que cristão deve entrar em debate favoroso? Veja bem, eu creio, isso é uma opinião pessoal minha, o irmão Rony pode até discordar, que, veja bem, o cristão, ele pode sim se envolver, digamos assim, em discussões políticas calorosas. Até porque, tratando-se de política, qualquer discussão é calorosa, é fervorosa, porque você vê, em política tem duas pessoas debatendo, dois opositores, com pensamentos diferentes, com ideologias diferentes, perspectiva de mundo diferente. Então, como que não vai haver algum conflito? O Estado democrático. Né? E também, exatamente, entra na questão de estar num Estado democrático de direito. Vocês estão entendendo? E na Bíblia, se vamos observar, temos João Batista. Quem foi João Batista? Ele foi aquele que antecedeu Jesus Cristo. Ele preparou o caminho para Jesus vir na terra. Ele gritava, arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víboras. Como que o cara desse que diz raça de víbora não vai ter uma discussão calorosa ali? É quase impossível. Eu sei que o João Batista não falava sobre política, era sobre o reino dos céus. Mas vamos pegar hoje, a pessoa pode estar até falando com você com uma polidez política e desejando sua morte. Usando palavras diferentes, usando conectivos diferentes, usando figuras de linguagem diferentes e desejando sua morte de uma maneira polida. Então eu creio que o cristão, num debate político ou uma discussão política, é quase impossível não ter algo caloroso. Você está entendendo? Então, reiterando, é isso aí. Para mim, na minha opinião, o cristão pode sim se envolver em debates calorosos, porque política é muito caloroso, fervoroso, etc. Sim. Qual a sua opinião, mano? O cristão deve participar de debate político caloroso? Vamos aos pontos. Eu concordo com o Natan em alguns pontos e em outros tem uma pequena divergência. Por exemplo, nós vamos pegar aqui um embasamento em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim, isso falando aos cristãos, tá, irmãos? A gente vê aí pessoa que é de direita, conservador, mas não são cristãos. Eles saem pé na mão, isso aí é doideira. Mas está aqui, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo está falando, ó, vocês ficam aí, né, na sua, humilde, considere os outros melhores do que você, né, não seja um camarada de vanglória. Mas vamos lá. No versículo 14 deste mesmo capítulo 2 de Filipenses, vai dizer assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Veja bem, Paulo está falando no meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, debate vai ter que ter. Você está no meio da geração. Então, e o debate fervoroso, aquele debate que sai do contexto, o cara vai para o fervoroso. Eu entendo o seguinte, debate, ele é para ideias. Isso. Correto? Nós estamos aqui debatendo ideias. É verdade. Por mais que às vezes a gente discorde entre nós de alguma coisa teológica, política, ninguém aqui vai sair xingando a mãe do outro. Entendeu? Porque isso não é um dever cristão. Isso não é algo cristão. Acredito que na medida que o debate é caloroso, ele te incita a pecar contra Deus e a deixar os meios cristãos de fazer essas coisas, eu não acho produtivo. Porque o debate produtivo é um debate onde, se o fulano é de esquerda, ele tem posição para falar. E tem um mediador, o fulano de direita, tem a posição para falar. Por isso, meu amigo, quer um conselho? Não debata política na sua família. Não tem um mediador ali. Não tem. Você vai causar contenda. Eu falo por experiência própria, acredito que o Lucas tem, o Natan tem experiência própria. Não debata. Meu Deus do céu. Misericórdia. Não dá certo. Não, vai por mim. Não dá certo.
faça tudo na ordem e na decência, sabe? Tenha um debate civilizado. Se discordar, discorde civilizado. É claro que nós temos dois lados, mas não precisa sair no tapa, entendeu? Não precisa xingar a mãe do outro. À medida que o debate ele vai para esse ponto, veja que eu estou falando de um ponto de um debate caloroso, o ponto de ofensas pessoais. Agora eu acredito, Natan, que o debate caloroso ele deve ser no campo das ideias. Também acredito nisso. Aí ele tem que ser caloroso. Ele precisa ser caloroso nos argumentos. Principalmente, você já viu o debate teológico. O debate teológico ele é fervoroso no campo das ideias. Agora, a partir do momento que um debatente olha para o outro e começa a ofendê-lo pessoalmente, Atingir sua moral, né? atinge a sua moral, por mais que verdade seja, vamos supor que eu esteja debatendo com um cara que esteja na Lava Jato, isso e aquilo, envolvido em corrupção, eu estou debatendo ideias. Se ele é de esquerda, eu debato ideias. Concordo. Correto? Se ele é de direita, debatemos ideias. A gente não pode ficar, né, atacando o pessoal da pessoa num debate. Tá? Então o debate produtivo, esse debate que tem os irmãos aí assistindo, as pessoas assistindo, ele é produtivo enquanto tem o campo das ideias. Por quê? Vão ser apresentadas as ideias e você vai olhar para elas e vai pensar: onde eu devo acatar? Eu devo acatar essa ideia? Eu devo acatar outra? Ele vai ser caloroso. Tem duas opiniões. Tá? Vai ser um debate caloroso, mas a partir do momento que parte para a ofensa, que fere a santidade de Deus, que leva o cristão a pecar, que leva o cristão a sair do contexto bíblico, a sair dos moldes bíblicos, a gente tem aí uma questão fora da Bíblia. Para o cristão não é muito bom. Tá? Agora eu quero deixar uma passagem em Atos, capítulo 22, versículo 22 ao 29. Porque aqui a gente está pensando o seguinte: ora, se o camarada é cristão, ele pode reivindicar seus direitos na política? Será que ele pode? Então vamos para Atos, capítulo 22, versículo 22. Ah, não, sou cristão, eu não posso reivindicar meus direitos políticos, eu tenho que sofrer pela palavra de Deus, né? Ontem eu estava vendo, tem duas teologias, a da prosperidade e a da miséria, né? Uns que não vão para a da prosperidade, Deus pode te dar isso, da miséria. Não, você tem que comer lixo para você se parecer bem diante de Deus. Não, tá? Não é nenhuma das duas. Ou seja, nós temos que reivindicar o nosso direito na política, tá? Tudo dentro da normalidade, tudo dentro da racionalidade. Sabe por quê? Porque em Atos capítulo 22, versículo 22, o apóstolo Paulo ele vai reivindicar o direito de ter um julgamento justo. Olha aqui, no versículo 22, ele vai dizer assim: e ouviram até esta palavra e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Eles queriam matar Paulo. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa clamavam contra ele. No 25 vai dizer: e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava. Ou seja, a gente tinha ali um tribuno, um camarada de mais autoridade, e tinha um centurião. Tinha ali um comandante de 100, que tinha pegado Paulo. Fez assim, ó, falou para ele: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Olhou para o centurião e falou assim: aqui, está na lei? Vocês me açoitarem sem ser condenado, assim mesmo? No 26, olha só: e ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: ó, rapaz, deu ruim. Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. No 27 diz assim: e vindo o tribuno, disse-lhe: diz-me, tu és romano? És tu romano? Ele disse: sim. Paulo falou: eu sou romano. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. O cara, ó, eu tenho dinheiro para ser cidadão. Eu acho que ele estava duvidando de Paulo. Tem dinheiro, você não deve ser não. Aí Paulo foi lá e falou: mas eu sou de nascimento. Eu não comprei o cidadão desse direito romano. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar.
E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, que tinha prendido. Aí depois Paulo vai perante o Sinédrio, aí é realizado o julgamento e tal. Aqui Paulo reivindica o seu direito político. Isso, exatamente. Paulo ele olha e fala, eu sou romano, o meu direito é esse. Né? Não é porque você é cristão que você tem que chegar num hospital, não te atender e falar, estou sendo afligido pelas aflições de Cristo nessa vida. Não, meu amigo, é seu direito. A saúde, segurança, educação, infraestrutura. É seu direito político, constitucional. E também Paulo aqui estava falando, olha, não tem problema eu sofrer pelo nome de Cristo não, mas eu sou cidadão romano, hein? Eu conheço meus direitos, olha lá o que você vai fazer. Ou seja, Paulo aqui ele está nos mostrando que sim, nós podemos reivindicar nossos direitos, né, em debates políticos, nós temos o direito de debate político, mesmo sendo cristão. É claro que não podemos perder o foco. Isso aí, o que falar depois de tanto argumento bom? Muito bom, né? Eu concordo totalmente. Devemos sim ter nossa... Eles são melhor. Concordo totalmente. Devemos sim nos posicionar assim, dentro do medida possível, dentro do campo das ideias. Isso. Não fugindo da ética cristã, da moral cristã, que a mim nos estabelece. Né? É excelente. Agora o bicho vai pegar. Agora a pergunta aqui agora deixa eu pegar. Meu Deus. Aí é... Nossa, agora... A pergunta, um tema 5, tópico 5 que a gente vai salientar, que é o seguinte. Pode um cristão ser de esquerda? Eu vou apresentar dois argumentos, o bíblico e o jurídico. Certo. Na minha opinião, quando o cristão pode ser de esquerda, pode ser ateu. Porque a Bíblia toda mostra que, de acordo com o modelo de direita, com os elementos estabelecidos por Deus, a palavra do Senhor nos inspira para tudo, que é nas palavras que, se você é cristão, você tem que a palavra do Senhor é a sua regra de fé e prática. Se analisar as palavras do Senhor, nós vemos a todo momento nossos ensinamentos claros ditos sobre, por exemplo, a respeito do aborto, a respeito do casamento homoafetivo, a respeito do Estado absolutista. A própria palavra do Senhor nos direciona em relação a isso. A própria palavra do Senhor, então, se dizer que um cristão segue preceitos antibíblicos, não é verdadeira fé cristã. A Bíblia a todo momento vai condenar isso. O direito à vida estabelecido por Deus, Deus dá, somente Ele pode tirar, nos versos bíblicos mostrando isso. A questão do casamento homoafetivo pela palavra do Senhor, a questão do Estado absolutista, toda a poder não Estado, o próprio Senhor nos fala nisso, a respeito disso, que toda o Estado tem que ter participação. Tem argumentos que pessoas que dizem que Jesus Cristo era de esquerda. Você tem uma ideia. É complicado isso. É muito complicado. Então, tem creio debate que, mais sobre isso. com certeza, se você olhar os preceitos bíblicos, eu não consigo enxergar essa possibilidade. Há coisas da esquerda que podem ser utilizadas? Sim, algumas coisas podem ser aproveitadas, mas no total, na suma total, não é incompatibilidade bíblica. Você não vai achar preceito nenhum bíblico em relação a isso. Às vezes não pega um versículo isolado e tenta... fora de contexto. Fora de contexto. A palavra seu toda salienta a respeito disso. Aquilo que eu disse anteriormente, se for ver um político, compare ele com a Bíblia. Compare, está de acordo com os parâmetros bíblicos? Então, é esse aqui que eu creio que você diga no meu voto, creio que vai ser benéfico para a nação. Então, eu não acredito em equivocado que pode se caminhar para o esquerdista ou qualquer outra ideologia que vai te contrário com a Bíblia. Porque a Bíblia é nossa regra de fé e prática. É a palavra do Senhor. Temos ela como prioridade que nos ensina na nossa vida. Agora eu vou um pouco para o preceito jurídico. Por exemplo, uma grande questão abordada pela esquerda é a questão do aborto. A Constituição nos dá o direito à vida. A Constituição fala que todos têm direito à vida. O Código Civil, no artigo 13, diz assim: veda salva a exigência médica, a exposição do próprio corpo quando os respectivos atos importam diminuição permanente de integridade física ou que contrariam os bons costumes. Temos também a respeito do pensamento do natimorto. O que é o natimorto? O Código Civil estabelece, mesmo antes do feto, a vida, ele tem direito ao nome, ele tem direito à saúde, ele tem direito aos cuidados. Seria uma identificação. Uma identificação, sim. Então a própria lei terrena, a própria Constituição, a própria Código Civil, está passando a própria lei moral, a própria lei divina condena esses atos propagados pela ideia um pouco de esquerda. Eu creio que então, você tentar enfatizar isso como saber, você tem que encontrar não só contra a lei da terra, mas como também a lei de Deus, que para mim vai de contrário com as ideias apresentadas pelo modelo esquerdista atual. E alguns dizem que no início não era assim, tal, tenta menosprezar, mas vemos agora a extrema esquerda mostrando ao contrário. O modelo do Brasil não é um modelo bíblico, não é um modelo legal correto
Ao meu ver, não sei a opinião dos irmãos, mas ao meu ver, é isso. O Provérbios fala, se for ler Provérbios, fala tudo exatamente como deve ser o governo, como deve ser justo, deve ter participação de todos, fala sobre o próprio Antigo Testamento, o Testamento fala sobre Deus, sobre direito à vida, sobre tudo. Então, na minha opinião, não creio que não pode ter esse tipo de pensamento. Qual a sua opinião, então? Cristão pode ser esquerda? Veja bem, essa é uma questão muito delicada e se fosse para responder de maneira bem detalhada, eu creio que levaria no mínimo 2 dias. Para ser sincero. Mas não estamos aqui para fazer debate de 2 dias, né? Senão os irmãos não iam acompanhar. Me acompanhar, mas veja bem, a pergunta é bem interessante. Cristão pode ser de esquerda? Veja bem, eu creio que isso aí é meio que relativo. Por que meio que relativo, Natan? Você está puxando sardinha para a esquerda? Não é sardinha, veja bem. Se você for pegar a visão histórica, ideológica da esquerda, ela é toda mesmo. Não vem dizer que é deturpação de Marx, não. Ela é toda fundamentada no marxismo cultural. E o que é marxismo cultural? Direito ao povo, à sociedade. Isso, exatamente. Exatamente. Sempre brigar pelo interesse popular. Isso, brigar pelo interesse, O marxismo cultural nada mais está fundamentado na teoria, né? Na teoria do filósofo italiano Antonio Gramsci. Está entendendo? Foi ele que disseminou essa teoria do marxismo cultural. E o que ela defende? Ela defende o seguinte, que a sociedade deve ser tomada, digamos assim, reivindicada através do socialismo. E para que o socialismo chegue ao poder, ele tem que derrubar vários princípios. E entre esses princípios estão o judaico-cristão, o tradicionalismo, a ética, a moral, entre outros, que regem a sociedade ocidental. Logo, presumo o seguinte: se o socialismo, o marxismo cultural, prega a destruição desses princípios morais, éticos e judaicos cristãos que regem a sociedade ocidental, logo acabaria com o próprio cristianismo. Então, se uma pessoa se diz cristã e defende a esquerda, a qual é fundamentada pelo marxismo cultural, ela está sendo uma pessoa contraditória, no sentido de estar descrevendo seu próprio, digamos assim, assassinato. Porque acontece, querendo ou não, o socialismo é assassinato. O socialismo ele matou muito mais do que o capitalismo. Assim como o capitalismo também matou bastante pessoa. Você pega, por exemplo, o Muro de Berlim, muitos queriam pular o Muro de Berlim, muitos morreram porque dividiu ali o país entre ocidental e oriental. As pessoas passavam fome, poxa. O socialismo matou muitas pessoas ao redor do mundo. Em massa. Eu até indico para você que uma leitura muito interessante, que pega a abordagem que estou dizendo para vocês, para dizer por aí que não estou falando asneira, que é o Livro Negro do Comunismo. Leiam, tem PDF na internet. Conhecimento, gente, não enfraquece não, conhecimento é poder. E eu abro parênteses aqui dizendo o seguinte, que eu vejo que é impossível o cristão pertencer à esquerda, já que os princípios entram em conflito. Como que você vai servir 2 senhores ao mesmo tempo? A Bíblia diz, é impossível a pessoa servir 2 senhores. Ou você serve o diabo ou você serve Cristo. E a ideologia é a mesma coisa, você serve a ideologia da esquerda ou você segue a ideologia de Cristo. E qual é a ideologia de Cristo? É o amor, é a compaixão, é o perdão, tudo isso. E não me dizer que Jesus era de esquerda, porque Jesus ele chegou muito antes que a ideologia de esquerda e do que a ideologia de Karl Marx. Eu afirmo para você que Jesus, a Bíblia em si, ela defende sim você ter compaixão pelo pobre, você compartilhar o pouco que você tem, você ter simpatia, amor pelos doentes, pelos enfermos, pela viúva. Zaqueu, o exemplo de Zaqueu pegou esse dinheiro e ele era rico porque ele cobrava imposto injustamente do povo, do próprio povo. E depois que ele conheceu Jesus, ele se arrependeu. Ele falou assim, calma, eu vou pagar esse povo 3, 4 vezes mais. Que eu roubei desse povo e não merecia isso. Então eu reafirmo que a pessoa que se diz esquerda e ao mesmo tempo se diz cristão é uma contradição pura. Pois a esquerda em si defende muitos princípios que vão contra o princípio cristão, que é firmado na sociedade ocidental a qual pertencemos. Excelente. Vamos dar uma palavra para ele, Mário?
Não, Deus, Obrigado. Eu fico até com vergonha de falar. Não. Tenho certeza que o Bruno vai reiterar que vai ser coisa muito importante e interessante. Argumentos muito bons, tá? Acredito que não. Não, o cristão não pode ser de esquerda. Porque nós temos nossos preceitos cristãos, preceitos judaico-cristãos que nos regem, nós do Ocidente, melhor dizendo. Tem países no Oriente que também são regidos pelos conceitos judaico-cristãos, mas nós do Ocidente temos esse conceito judaico-cristão. O marxismo, a esquerda, ele vem para quebrar esse conceito judaico-cristão. A família, eles tendem à liberação do aborto, das drogas, né? O que faz com que nós, cristãos, sejamos contra. Só que tem um contraponto aí. Não é porque o cristão não pode ser de esquerda que ele tem de ser de direita. Sim. O cristão, ele pode simplesmente ter ali as suas opiniões. Há algo na esquerda que pode se aproveitar? Uma coisa ou outra. Sim. Por exemplo, um projeto social que às vezes os caras fazem, que não são políticos, pelo amor de Deus, porque muito tem ali o viés político, o viés ideológico, para ganhar voto, para fazer isso. Mas a esquerda tende mais aos programas sociais. Beleza, eu não estou aqui para meter o pau e acabar com tudo que é de esquerda. Não, apenas o assistencialismo da esquerda, a ideia no começo dela é até bom, só que depois vira ideologia, aí estraga o negócio, entendeu? Então o que eu tenho a dizer aqui é que o cristão, ao meu ver, ele não pode ser de esquerda por esses princípios. Veja, estou falando no cristão, tá? Às vezes você vai na igreja e você não é cristão. Estou falando o cristão, tá? Aqueles que seguem os preceitos bíblicos, os preceitos de Cristo, tá? Eu estou indo na igreja, eu sou de esquerda. Desculpa aí os irmãos aí que se sentiram ofendidos. Você não é cristão, entendeu? Está contra o preceito bíblico? Não é. Ponto final. Eu não estou aqui para passar a mãozinha na cabeça de ninguém. Estou aqui para expor minha opinião à luz da palavra de Deus. Boa, ok? E a luz da palavra de Deus vai nos mostrar preceitos familiares, pilares judaico-cristãos. E agora eu quero dar uma opinião para aquelas pessoas que falam: mas eu sou cristão, eu sou de direita, eu gosto muito das coisas de direita. Olha, a direita, ela também tem algo, e nós concordamos, tem coisas na direita que não batem, meus irmãos. Tem coisas que não batem. E nós somos, antes de tudo, cristãos. A Bíblia deve ser o nosso guia, maior do que uma ideologia de esquerda ou uma ideologia de direita. Então eu quero deixar para você Mateus capítulo 3, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Aqui Jesus fala das coisas antes do versículo. Aqui ele fala: todas elas vos serão acrescentadas. Mas o reino de Deus deve vir primeiro. Sabe aonde você vai encontrar um plano de governo perfeito? Na esquerda? Não. Na direita? Não. No reino de Deus. O ser humano é falho, né? Todos os pecados ele foi da glória de Deus. O ser humano, ele tem dentro de si a natureza caída de Adão. Sim. Então sabe qual que é o plano político perfeito? Reino de Deus. Jesus era de esquerda? Não. E de direita? Não. Quando ele foi interrogado pelos seus julgadores, ele diz assim: olha, meu reino não é desse mundo. Não adianta me falar que o meu reino é deste mundo. Jesus era de esquerda porque Jesus era de direita. Olha o que ele fala aqui. Não. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O seu reino é dos céus, à direita de Deus Pai. É isso. Isso é bíblico. O resto é pataquada teológica, ideológica. A gente que tem uma opinião mais conservadora quer puxar Jesus para cá, outro que é de esquerda quer puxar Jesus para lá. Enfim, tem isso. Só que, ao meu ver, as opiniões da esquerda combatem com os preceitos bíblicos. Eu, Rony, como cristão, não me vejo para ser de esquerda, porque a Bíblia não me direciona a isso.
Mas isso não me faz obrigatoriamente ser de direita, nem falar que Jesus Cristo era de direita ou de esquerda. Porque nós temos um alvo, e o nosso alvo é o reino dos céus. O que não tem nada a ver com esquerda e direita aqui nessa terra. Essa é a minha opinião. Com certeza. E também o próprio modelo constitucional surgiu no povo hebreu, depois passou pelos gregos. Então o modelo constitucional é um modelo de participação popular, de regime dos deveres e direitos de todos. Isso. Então, quando a Constituição, que é no Estado absolutista, também estaremos quando a tradição, também quando a palavra do Senhor. E abrir um parênteses aqui, para complementar algo que eu acabei esquecendo. Para você ver como que a esquerda é tão contraditória. Se um cristão defende a ideologia da esquerda, ele está decretando sua própria morte. Por que decretar sua própria morte? Porque a esquerda, não é essa esquerda maquiada aí, de caviar, que defendemos a democracia. Não isso lá, tá entendendo? Porque se você for pegar a esquerda fundamentada na ideologia, nos fundamentos de Anton Gramsci e Karl Marx, ela defende até mesmo o fechamento de tudo. Ela é contra a democracia, é contra o seu direito de opinar. Contra o Estado laico. Contra o Estado laico e etc. Eu quero abrir um parênteses aqui, tem um irmão, o Thiago Gabriel, que comentou algo bem interessante aqui. Ele está assistindo o trabalho tem um bom tempo, deixa eu levantar que não estou chegando bem. Ele comentou o seguinte, deixa eu ver aqui. Tira a cara aí na cara. A esquerda, tá escuro. A esquerda, baseada nos princípios de Gramsci, não pode comungar com os princípios cristãos. É exatamente isso aí. Exato. Muito bom, boa opinião. A esquerda, compartilhada com os princípios de Gramsci, não pode ser compartilhada com os princípios cristãos. Minha prima também, Creuza Maria, online aí, muito obrigado. Todos aí. Você é muito que o Nathan falou que em conclusão de ser esquerda realmente, se dá a própria sentença. Qual o país que mais persegue cristãos do mundo? É a Coreia do Norte. Isso. É um país totalmente esquerdista, fechado, regime socialista. Fechado. Mas se isso vem para o Brasil, o que seria de nós cristãos? Exatamente. E eles acreditam que é um país sem religião, que o poder total está na mão do imperador, do Estado absolutista, que o Estado é a religião. Isso. E nada, não tem opinião nenhuma. Só se pode adorar os ditadores, o ditador do Estado e aqueles que o antecederam. Pesquise, tá, gente? O Nathan falou algo muito, muito importante. O conhecimento, ele é muito bom, ele não vai te cansar. O conhecimento, ele vai agregar para você. Desliga desse jornal nacional, dessa novelinha sua, e pega livro e vai ler livro. Vai adquirir conhecimento. Porque o jornalzinho, a novelinha, ele vai te levar para a ideologia. Ele vai te fechar numa notícia ali e maquiar a notícia para você. Enquanto você pega um livro, aquilo ali vai te mostrar fundamentos. Então, desliga a televisãozinha, pega o Facebook, deixa um pouquinho de lado, pega um livro, abre ele e vai ler. Você vai ver que vai mudar o seu conhecimento, sua forma de ver a vida. Eu gostei muito, o Juan falou que Jesus Cristo está à direita e à esquerda. Jesus Cristo está muito além do nosso muito tempo, além, muito além da compreensão humana. Muito além da compreensão humana, muito além do tempo, muito além. Pessoal, como é que Jesus Cristo está aqui em todo lugar ao mesmo tempo? Como é que fala que um dia vai Deus me antes? Deus está muito além da nossa compreensão. Muito além. A teologia ela até tenta dar uma explicação, mas... não podemos usar Deus, pegar, meu Deus, é de direita, é de direita, porque é isso, é de esquerda, porque é isso. Deus não tem partido, não tem nem ideologia. A ideologia de Deus é o amor, somente. Amor ao próximo, amor ao gay, ao homossexual. Amor a todos. Amor a todos. Sem distinção de raça, credo, religião, etc. Deus ama todos. Exatamente. Com certeza. Nós tentamos usar Deus, como alguns igrejas fazem, colocar Deus contra a parede. É uma ideia totalmente deturpada. Deus é isso aqui, então é direita. Aí todo mundo aplaude, Deus é direita. Deus aqui, né, nesse versículo é de esquerda. Todo mundo aplaude. Isso é texto fora de contexto. Exato. Doutor, reverendo e pastor Augusto Nicodemos diz que tem 3 coisas para não se interpretar a Bíblia mal. Primeiro, contexto. Isso. Segundo, contexto. E a terceira, contexto também. Exato. Então tenha contexto. Pelo amor de Deus, não vem pegar um versículo isolado e jogar aquilo no alto. Com certeza. Tá? Mas um ponto que nós deveríamos enfatizar agora, eu queria fazer uma pergunta para os meus irmãos. O que vocês acham dos cristãos que nos representam no legislativo atualmente? Você acha que tem desempenhado algum papel? Não, ou se não usa do nome cristão para ganhar voto? Rapaz, isso aí é uma coisa bem complicada, rapaz. Que eu... é difícil essa questão, porque veja bem. Essa questão, né? Veja bem, é muito importante as pessoas que representam
os princípios cristãos estarem no legislativo. Por quê? Como sabemos, deputados, vereadores, prefeito, presidente, senadores, eles estão a serviço do povo. Se eles fazem um péssimo trabalho, pau neles. Pau. Pode ser cristão, pode ser catolicismo, pode ser espiritismo, direitismo, conservador, esquerdista, o que for. Fez um péssimo trabalho, pau neles. Pau neles. E cassação de mandato. Agora, se fez um trabalho, só joinha, meu filho, que é o dever deles. Eles recebem isso, ó. Deputado, vereador, prefeito, eles têm vários auxílios. Auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio terra, auxílio terra, tudo. Auxílio cueca, é tudo. Essa gasolina que você paga aí caro, você também paga para o prefeito, vereador, deputado, senador. Então, reiterando essa questão aí, é muito importante. E muito mais, quando uma pessoa pertence ao legislativo e ela é cristão e entrou ali através do voto cristão, deve ser muito cobrada, deve ser muito mais cobrada ainda. Exatamente. Então, as pessoas que cometem erro na vida política e ela é cristão, ela deve sim ser punida de acordo com a forma da lei e também no próximo mandato sendo reeleito pelos cristãos. Exatamente. E é importante sim o cristão pertencer ao legislativo. Eu parabenizo todos que pertencem ao legislativo e é cristão e que defendem a causa cristã. Porque tem muitos que entram no legislativo com o voto dos cristãos, chegando lá se corrompem. Exatamente. Só querem saber isso aqui, ó, do dinheiro, ó, depois, ó, o interesse do povo, o princípio, isso não é ele. Então, resumindo, minha palavra é essa. Qual a sua opinião? Olha, eu acredito que eles são muito necessários, tá? Nós vemos várias pautas que não foram aprovadas por causa deles, pela pressão dos cristãos que estão lá dentro, né? Como aborto, como legalização de drogas, enfim, várias coisas que feriam a nossa instituição, igreja, sabe? Que fazemos parte dela, né? E eles foram e conseguiram barrar isso, tá? Só que o que eu quero dizer é o seguinte, eles precisam, o Natan falou algo muito bom. O Natan falou algo, gente, meus parabéns ao Natan. Eles são servidores. Ah, mas é cristão, é da minha denominação. Problema, se fez um mau trabalho, pau nele. Ah, mas é da minha denominação, está na Lava Jato. Fora, não tem essa. Nós devemos defender aqueles que têm os nossos valores cristãos, mas como eu falei que o princípio é reputação ilibada. Se tiver corrupção no meio, ó, fora. Ah, mas ele ora, jejua, ele faz pregações na igreja, de isso e aquilo, mas é corrupto? Vaza. Vaza, pega o caminho da roça, meu amigo. Vai embora. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que José de Arimateia, ele tinha uma influência política quando ele pediu o corpo de Cristo para ser sepultado. Ele fazia parte do Sinédrio, era uma espécie de tribunal de Jerusalém. Então ali nessa condenação de Cristo, era como se fosse ali a elite, né, do tribunal, decidindo da condenação de Cristo. Alguns dizem, né, que José de Arimateia, isso é quase que comprovado, isso é algo que os historiadores eles enfatizam, votou contra a condenação de Cristo. Alguns também dão uma opinião acerca de Nicodemos, que Nicodemos também votou contra a condenação de Cristo no Sinédrio, né? E o que acontece? José de Arimateia ele fazia parte desse conselho. Então ele teve um acesso ao governador para pedir o corpo de Cristo para ser sepultado no sepulcro que ele tinha. Então nós vemos que é uma coisa boa, mas isso não é esse José de Arimateia. Que coitado desse homem. Nas igrejas ele é muito deturpado. Os caras levam político pro altar da igreja e falam, sabe por quê, irmãos? Porque José de Arimateia, ele era político. José de Arimateia, para reeleger o cara. Ei, eu vou te falar um negócio para você. Púlpito, altar, não é lugar de política. Pelo amor de Deus. O altar é de adoração, é de pregação do evangelho. Ah, o político que vem na minha igreja, eu votei nele, eu apoio ele.
beleza, vai ficar no banquinho e ouvir o evangelho. Vai subir e dar pataquada não. Vai ficar no banco e ouvir o evangelho, tá? Não vem para cima do púlpito falar que, meu projeto é esse, por mais que eu te apoie. Beleza, você vai ficar aí, tudo bem. Altar é altar, tá? É palavra de Deus, é evangelho. Não vamos misturar essas coisas também não. A gente precisa fazer parte sim da política, mas não vem com essa não, tá? Até porque as igrejas estão entrando aí nesse âmbito político que a gente sabe muito bem e está se dando mal. Estou vendo negros corrompendo isso aí, entendeu? Então toma cuidado com essa coisa. Político, como eu falei aqui no começo, é poder. Poder corrompe os caras. Então, é usado por Deus, está no meio da política. Beleza, mas como ele é no meio da política? Toma cuidado com isso aí, tá, pessoal? Nem tudo que reluz é ouro, tá ok? Toma cuidado. Separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. Na política tem muito cristão que entra lá, defende, tem a reputação ilibada e meus parabéns. E outra coisa, você também não faz mais que sua obrigação isso não. Você tem que entrar lá para fazer isso mesmo. Agora tem cristão que entra na política, não vem com essa aí de defender porque é gente boa, porque prega em muitos lugares, porque é corrupto. Não tem essa não, tá? Infligiu a lei dos homens, a lei de Deus, porque um cristão ele não pode ser assim. Então, o que eu acho hoje do trabalho desses cristãos lá? Eu estou gostando, mas poderia ser muito melhor, tá? Poderia melhorar uns marmanjozinhos aí vindo na igreja pedindo voto e tá ali com um caso na PF, tá? Caso de corrupção na PF, né? Pô, vamos melhorar isso aí. Igreja, vamos votar certo, tá? Não vem o cara chegando e falando Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre no logo de campanha, e você vai lá e vota no cara não. Toma cuidado, ó. Abre o olho. Tem muita gente que entra dentro da igreja para se eleger. Só isso. Mais nada. O intuito é se eleger. Porque além da igreja ter uma força com as outras pessoas, nós temos ali pessoas que têm familiares, né? E influentes na sociedade. Então o político sabe disso tudo. Pesquisa a vida do cara, vê se realmente ele é um cristão. Porque tem camarada aí que ele chegou à época da política e converte. Deus é tremendo. O cara chega na época da política e ele converte, ele senta no primeiro banco da igreja. E aqui em Muriaé tem isso aí, entendeu? Tem isso aí. Não vem com choro pro meu lado porque tem. E as igrejas dão palco para isso. Algumas igrejas dão palco para isso. Algumas. Porque graças a Deus nós temos bons pastores aqui em Muriaé que não se envolvem, não deixa político subir em altar. Mas algumas igrejas deixam, tá? Político chega, na hora que ele chega na igreja é até convidado a sentar no altar, né? Vem cá, dá uma palavra. Que palavra, rapaz? O cara, semana da política, o cara converteu, milagre é esse? Nem a pregação do verdadeiro evangelho converteu o cara. Sepulcrado. Mas na semana da política ele converte. É impressionante. Olha só. Então, abre o olho. Você tem que examinar sim. O cara é cristão lá, né? Porque ele fala que Jesus é bom, o diabo é ruim, que a gente vai votar nele de novo, não, tá? O cara é cristão, mas ele é um político. Você paga o salário dele. Então você tem que cobrar o cara assim. Não tem essa não. Tá? Na outra aqui. Eles vão fazer de ironia. Não é. Foi bom mesmo, realmente. Muito bom. Consistente e coerente. Eu penso exatamente igual. Nós temos sim eventos porque só pode relacionar a política. Sim, porque quem nós defendemos os interesses? Nós elegemos corretamente pessoas para defender nossos interesses, nossos ideais que estão dentro do legislativo. Mas Paulo manda julgar o de dentro. Isso. Não os de dentro da nossa igreja, dentro do contexto cristão, todo cristão. Nós devemos julgar e analisar os de dentro. Exato. É porque cristão não devemos deixar de julgar, Exato. deixando de analisar os atos dele. Porque o Rony ressaltou excelentemente, ele é um servidor público, ele tem que atender o público, então ele deve sim ser analisado. Se não quer estar lá, não quer servir o público, então não está errado. Exato. O Tiago perguntou o que vocês acham dos políticos cristãos da nossa cidade. Vou deixar para os irmãos que estão muito amparados nesse assunto. Nossa opinião, mano. Ai, Jesus. Cara, tem cristão político na nossa cidade? Não sabia? Tem não? Eu não sabia que tinha político. Também não. Cristão? Aqui em Muriaé? Muriaé tem político? Ô Tiagão, fala o nome de um aí que eu não sei não. Eu não sabia. Até agora eu não estou vendo. Eu não sabia que aqui em Muriaé tinha político. Não sei. Tem algum político, mano? Não sei. Cristão eu acho que Cristão, tem? não sei se tem. Não sei. Eu quero que os irmãos me
me pergunte aí que político cristão tem mulher. Não tem, então não tem conhecimento nenhum. Pode ser ignorância minha, né? Mas veja bem, sobre esses que pseudo não existe aí, os que tem... É pseudo, não existe. Pseudo no político tem mulher. Aqui mulher, os políticos são o seguinte, eles são aqueles que votam e dizem que não votou. Eles são aqueles que apunharam o povo pelas costas e dizem que não apunharão. Então aqui mulheres políticas tudo assim, o tomar lá da cá. Tá entendendo? Nós estamos em pleno ano de eleição e tem alguns que estão surfando na onda dos direitistas, dos conservadores e dos cristãos. Cuidado. Nesse ano tem muito político que vai subir no público aí pedindo voto aí, agregar voto. Vai virar cristão, vai ir na igreja o dia toda semana. Exatamente, vai virar um santo aqui na terra, tá entendendo? Então veja bem, tomar cuidado. E sobre os que estão aí, eu não tenho nada a dizer a não ser isso, resumindo. Tem que fazer o seu trabalho. Vocês estão sendo pagos pelo povo, vocês recebem por isso, vocês foram votados pelo povo. Nós respeitamos vocês como autoridade constituída por Deus. E o que vocês fazem favorável ao povo não é mais nada que a obrigação de vocês. Política é para servir o povo. Político, como nós disse no início do vídeo, da live, como diz lá Platão, político tem que ter capacidade para gerir uma cidade, tem que ter conhecimento necessário. Isso. Agora hoje nós vemos esses forreiros aí que não estuda nada, não sabe de nada, tá entendendo? Não tem cultura nenhuma e que está na frente de política. Então o povo tem que ter conhecimento na hora de votar nessas pessoas. Exato. Correto, eu não conheço nenhum político cristão mulher. Eu também não sabia que tinha. Não sabia que tinha político cristão mulher. Tiagão, me passa aí, cara, porque eu não sabia que tinha político mulher. Mas se tem, quero dar um recado para vocês. Sal da terra e luz do mundo. Sal impede corrupção de entrar na carne, tá? Então, se você é cristão e está nessa patifaria, porque tem aqui na cidade de Muré essa patifaria, todo mundo sabe, e está no meio assim, meio disfarçado, cuidado, tá? Cuidado, porque naquele dia você pode falar, em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome falei outras línguas, converti o mundo todinho, e Jesus só virá para você e falar, nem te conheço, vaza, entende? Toma cuidado, o preceito é esse aqui, ó, é bíblico, se não for bíblico, perca seu cargo, perca seu dinheirinho de lá de dentro. Se for contra a palavra de Deus, se for contra Cristo, se for contra o princípio bíblico, vaza, entrega seu cargo. Entendeu? Mas eu tenho minha família, meu amigo. Eu prefiro a palavra do que essas coisas, essas corrupções. Ah, mas estou sustentando a minha família com isso, com corrupção. Sério. Eu sei de amigos meus, que rejeitou, Lucas, cargo político porque teve mutreta. Rejeitou cargo político. E quem sabe o que eu estou falando, é você. Rejeitou porque tinha mutreta. Meus parabéns, você é cristão. Tá? Você rejeitou porque você teria que devolver aí para fulano, você é cristão. Meus parabéns, você seguiu os preceitos bíblicos. Nosso livro é esse aqui, é Bíblia. Tem que seguir ele. Se houver corrupção, a Bíblia condena. Ponto final. A você que é cristão, preceito bíblico. Não vem com essa de mutreta, recebe dinheiro por fora aqui, entra na política para ser cristão. Não é para ser igual, não. Tá? Você falou assim, a pessoa entra em política com homem. Eu acho que não creio que eu fiz com homem, mostra quem realmente ela é. Exato. Lá ela revela a sua corrupção. Deu o poder ao homem e verá quem ele é. É isso. Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Dando ressalva, por exemplo, na doutora Miriam, psicóloga, assistindo a gente na live. Doutora Miriam? Miriam, esposa dela, Ailton, formada em letras também. Tá, meus parabéns, doutora Miriam. Doutora, o Lucas, amigo formado em letras. E aos demais também, gostaria de agradecer também. Tem voz modéstia da nossa parte. A você que está acompanhando a live desde o início. Ter certeza. Meus parabéns pra você. Essa live aqui é uma live de qualidade, meu irmão. Tem qualidade, tem cultura, tem tudo aqui, ó. Não é só Bíblia não, aqui é coisa boa. Coisa boa. Ao invés de você ficar em casa vendo pornografia, entendendo? Essas coisas. Fala, Deus. Jornal Nacional. Novela da Globo. BBB, tá entendendo? A cultura, enriquecer isso aqui, o intelecto,
é esse aqui, ó, que vai te dar um bom futuro, ó, intelecto, ó, tá bom? Parabéns pra você. Agora vamos para mais um tópico importante, um tópico 7 do nosso diálogo, né? É o último? Não, o penúltimo. Ah, o penúltimo. O último é o 8. O que vocês pensam na tentativa de acabar com o modelo conservador em tudo, na educação, na política? No dia de hoje tentam acabar com o que a gente aprendeu desde criança, que aprendeu desde depois dos preceitos bíblicos, e tentam relativizar tudo. Nada mais errado, isso não é pecado, isso também não é errado, aborto, que não é mais. O que você pensa? Veja bem, vou resumir aqui. Relatismo é a porcaria que eles implantaram na sociedade. Que nada é relativo, meu filho. A verdade é absoluta. Se você pegar, por exemplo, aqui, uma cadeira no Brasil, ela tem 4 pernas. Nos Estados Unidos, uma cadeira também tem 4 pernas. Em qualquer outro país, uma cadeira tem 4 pernas. E aqui a água é transparente para beber. Na América também. E assim, então, a verdade é absoluta. A verdade não tem como ser relativa. O relativismo, ele é uma coisa que você não pode investir, tá entendendo? E o marxismo cultural, reiterando, voltando atrás, ele é o maior inimigo do cristianismo. Isso. Se o cristianismo, quando você tira uma cultura, outra tem que entrar automaticamente. Exato. Se você tira o catolicismo, o protestantismo ele entra ou se opõe, tá entendendo? Se você tira o cristianismo, qual que vai vir? O islamismo. Você prefere o Islã? Então tira o cristianismo. Você prefere um estado ateu tipo a Coreia do Norte? Exatamente. Então tira o cristianismo. A ditadura na Coreia do Norte, então eu quero que você entenda nessa questão. Que o maior inimigo do conservadorismo, ele é o marxismo cultural à esquerda. E o conservadorismo em si não é somente um ideologia. O conservadorismo, ele é o protetor, digamos assim, da tradição que está fundamentada na Bíblia. É claro que tem muitos conservadores que fazem coisa errada. Isso eu não posso... algo inegável, tá entendendo? Mas essa tentativa, como ele disse aqui, de tirar o conservador, o modelo conservador de tudo, isso é algo que vai acabar com tudo. É igual, por exemplo, se você for pegar a questão de letras, por exemplo, ideologia de gênero, é questão que a gente for entrar aqui vai levar uma vida inteira para falar. Exatamente, tá Por isso são só impressões básicas. É básico, é algo resumido, tá entendendo? E você, por exemplo, tirando, ou por exemplo em letras é uma matéria que chama linguística. A linguística é uma ciência que aborda as questões linguísticas. Se você tira, por exemplo, as questões de ortografia, a gramática, por exemplo, tem gente que sugeriu isso, olha o perigo. Se você tira a gramática, por exemplo, normativa, como que as futuras gerações irão entender o passado? E a cultura é a mesma coisa. Se você tira o conservadorismo, como que a futura geração vai entender o passado? Tá entendendo? Verdade. É mais ou menos isso daí. Qual a sua opinião? Bom, eu quero ressaltar isso que o Natan falou por último, como que as pessoas vão entender, porque ele entra também na minha área, que é a história, que eu estou estudando. Então, se tira a gramática, como que a pessoa vai entender o que se passou de fato, correto? E a tentativa de tirar o conservadorismo de tudo é um plano. Ele é um plano. É um plano para entrar uma outra cultura. Sim. Nós temos hoje o nosso conceito judaico-cristão. Nós temos uma sociedade que tem formado por sua maioria os católicos apostólicos romanos e nós católicos apostólicos protestantes. Então nós temos as duas vertentes e nós vemos uma tentativa de destruir as duas vertentes. Uma delas, e eu venho aqui alertar nós evangélicos e aos católicos, é justamente nos colocar um contra o outro ideologicamente. Toma cuidado com isso. Isso faz parte de um plano, tá? Uma manobra. Porque se eu, cristão, nós, evangélicos, nos colocarem contra os católicos, que podem estar até nos assistindo, e nós, ir contra o outro, para quem que vai sobrar? Para o marxismo cultural entrar, o islamismo entra ali de outra parte, né? Então vem acabando com a sociedade. Então toma cuidado. Então o que é conservador, primeiramente, para o pessoal entender? O que conserva? Na química, um conservante, né? Algo que coloca ali e conserva uma comida por muito tempo, né? Conserva um produto por muito tempo. Isso é algo conservador na química e nós, conservadores, são conservadores de bons costumes, né? Nós temos a profissão de conservador em
museus, né, que os caras conservam ali, monumentos, artefatos, coisas, né, do passado que tem que ficar ali intacta. Conservar isso, conservar não é aquilo que é velho, é aquilo que é clássico, como dizia o doutor Enéas, né? É aquilo que é clássico, não é velho. Então você vai ver muita gente vindo com música antiga, cantando música dos anos 80, dos anos 70, entendeu? O cara gosta de uma cultura mais conservadora, aquilo que é clássico, aquilo que está na sociedade, sabe? E hoje nós vemos uma tentativa aí não, nós temos que tirar, se você é liberal, essa é a sua opinião, mas você tem que entender que a sociedade ela é baseada em pilares, e querendo ou não, os pilares são conservadores. Se você quer mudar esses pilares, toma cuidado, a casa pode desabar na sua cabeça. Se eu quiser mudar os pilares dessa casa, por exemplo, eu tenho que fazer uma engenhoca muito doida, porque se eu for tirando coluna por coluna, ela cai em cima da minha cabeça. Eu morro nós tudo aqui. E eu vejo no Brasil, sabe o que é? O camarada tentando quebrar a coluna, e tem um teto em cima dele. Vai cair na sua cabeça, meu amigo. Toma cuidado. Então, essa tentativa, vamos tirar tudo que é conservador, vamos acabar com tudo que é conservador, aí, toma cuidado, tá? São pilares da civilização, são pilares da sociedade. Se você tirar esses pilares, a casa cai na sua cabeça. Não vai morrer só a gente, não. Vai morrer nós, você que está do contra, também vai morrer junto comigo, entendeu? A diferença é que um está tentando manter o pilar, o outro está tentando acabar com ele, tá? Doug, quero agradecer mais uma vez o pessoal que está assistindo. Vamos convidando mais gente, chamando, assistir essa live. Tá acabando. Acabando. Muito importante. Pegar os trânsitos. Gotinha só pegando fogo. Vai puxando sardinha do meu lado. Opa! De direito. A Constituição ela é baseada em costumes, em tradição, puxada também no aspecto religioso, porque quem mais que conceitua moral, o que é certo, o que é errado, o que é a Bíblia. A Constituição também é pautada na Bíblia, nos costumes bons e morais. O próprio Código Civil, a Constituição estipula o valor à vida, o valor à saúde, educação, segurança. O Código Civil também, o direito dos seres humanos, o direito dos idosos, das crianças. Se tirasse, tudo pautado na vertente conservadora. Se tentar acabar com o conservadorismo, tentar também a tentativa de rasgar a Constituição, jogar tudo fora e criar um estado de anarquia com um novo regime, novo diferente, vai acabar com isso. Se você é a favor da democracia, se você é a favor do constitucionalismo, você tem que ser a favor do conservadorismo também, porque ele é totalmente pautado nisso. Pelo menos em algumas áreas tem que ser a favor do conservadorismo. Com certeza, sim. Se não, ou você é a favor de perder o seu direito à vida. Quem pode chegar e matar você no seu impune. Ou você é a favor de perder um direito para a criança. Ou você é a favor de perder o seu direito à liberdade, seu direito de ir e vir. O que vemos agora por parte de alguns políticos é tentar tirar o direito de ir e vir das pessoas. Exato. Isso é contra a velha Constituição. Velha Constituição totalmente. Rasga a Constituição na nossa cara. Aí interfere que é direito de ir e vir, né? Com certeza. Acesso. A Constituição é a nossa carta maior, é o modelo ideal de vida de ler. Cada mais. Isso. Então, e contra o conservadorismo, ele também é contra a Constituição. O próprio juiz, quando não existe lei, o que ele julga? Quando não existe uma lei para determinado caso. Uma lei específica. Uma lei específica. Ele julga sobre os costumes e os princípios gerais de direito. Quais os princípios gerais de direito? A boa-fé, a boa vontade e os bons costumes. Ele julga de acordo com os bons costumes e a boa-fé. Se não existir a boa-fé, os bons costumes, o juiz vai jogar segundo o quê? Não tem como. Talvez ele se basearia nos seus próprios preceitos. Isso, seria horrível. Ele seria um semideus. O juiz seria um deus, ele teria tudo. Como a gente vê que o STF está querendo ser deuses, né? Vários políticos. Pra você ver, na época de Israel, na época dos reis de Israel, tinha as leis, né, cara? E o rei, quem julgava as causas era o rei. Exatamente. Olha que honra, rapaz. O próprio rei julgando, manda você pra prisão. Com certeza. Que maravilha. Se você quer ter o seu direito de votar, se você quer ter o direito de reivindicar, o direito de ter mesmo recorrer, porque hoje como recorrer tem 3 vezes, até 4 instâncias, no STF e tal. Se tirar um modelo conservador, você tem direito de recorrer. Não, o juiz é um deus, ele pega, determinou, já era. É terrível. Não apoiar o conservadorismo e ir contra a Constituição, ir contra os costumes, ir contra a própria lei e criar um Estado totalmente antidemocrático. Derrubar a casa que você está dentro dela.
Com certeza, com certeza. Vejo muito isso no modelo de educação também. Tentando forçar as pessoas a agenda, tentando forçar, pautas. Nem toca esse assunto, só vamos entrar em um outro debate nesse assunto aí. Tá? Aqui, gente, vocês estão gostando da live e sugerem novos temas, tá entendendo? Esse aqui é uma live que chama Mesa dos Universitários, tá entendendo? Isso é muito certo. Tá entendendo? Marcar outros debates, trazer novos convidados, pessoas da cidade, entende um pouco do assunto. Entende do conhecimento. Para contribuir. Natan, a gente também, uma opinião aqui, certo. Pode trazer, como você falou, as pessoas da cidade para falar da política da cidade. Com certeza. É muito importante, porque às vezes você está olhando ali a política federal, lá no Congresso, no Senado, né, do presidente ou do governador, ou da Casa Legislativa do Estado, mas você não sabe o dinheiro que chega, onde que está indo. Então a gente também é preciso chamar pessoas da cidade para comentar sobre políticas da cidade. Isso é muito bom. Tá? Tiago, meu, convidei todos os meus amigos para vir, tá top. Muito obrigado, Tiagão, seu cara. Agora vamos meio que enfatizar alguns tópicos no final. Como conselho vocês dariam aos jovens que têm esse interesse pelo meio político, têm interesse de entrar através do meio político, de opinar, de defender uma ideologia, de defender os valores cristãos? Quais os conselhos você daria? Veja bem, eu não sou nenhum sábio, tá entendendo? Obrigado, Thiago. Parabéns pelo trabalho. Ai, Thiago. Obrigadão. Valeu, Thiagão. Parabéns pela participação, cara. Você é top. Seu cara. Eu não sou nenhum doutor, nenhum doutorado, não tenho nada disso. Tem alguns títulos, mas nada assim, né? Somos salvos pela liberdade de expressão. Até porque esses títulos universitários hoje estão valendo pra nada. A não ser que você estão na pós concurso público, entendeu? Está tão deturpado o ensino brasileiro hoje em dia, por conta do marxismo cultural, etc., que está uma tranqueira aí. Voltando para o assunto aqui. Os conselhos que eu dou, pessoalmente, eu, como participante, como cidadão brasileiro, participante da política, não como o político, mas como uma pessoa que exige direito, mudança e transformação da sociedade. Eu enxergo que nós devemos ter transparência, ética, colocar os princípios que a pessoa acredita fielmente na frente, antes de defender partido A ou B. Isso. A pessoa tem que ter temperança e prudência. Prudência em quê? E não seguir ideologias, muitas vezes, que deturpam o seu pensamento e que vai contra aquilo que a sua religião, o seu credo, até mesmo, digamos, a instituição maior que tem aqui na Terra, a igreja e a família. Então eu sugiro ter temperança, sabedoria e muito, muito conhecimento, muito estudo, para você não ser macho de manobra de político ou de partido A ou B. Essa é a minha sugestão. E oração também. Porque se você não está agarrado com Deus, se você defender uma causa, seja popular ou pública, você vai cair por terra possivelmente. O Tiago fala para nós orarmos para o nosso governo. Orarmos eu. E também nós sabemos que na hoste, no campo espiritual, tá entendendo? Tem as hostes espirituais da maldade. Aos principados, às potestades, e muitas desses principados e potestades estão no âmbito político, pois é do âmbito político que segue as leis que declinem sobre a sociedade. Tudo isso, tá entendendo? Então, sugiro temperança e muita sabedoria e conhecimento. Qual a sua opinião? Olha, ao cristão que quer entrar aí na política, os jovens cristãos, os que não são jovens também, mas querem adentrar o mundo da política, vocês são cristãos. O que rege a vida de vocês é a palavra de Deus. Então, em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você, primeira coisa, você vai entrar no âmbito político, não se conforme com este mundo. Tem coisa errada, não se conforme. Negligência é pecado. Se você vê que tem coisa errada e faz parte daquilo, você está dando a sua contribuição indireta para aquilo acontecer. Se você é cristão, Romanos 12:2, você não deve se conformar com as coisas deste mundo. Em outra tradução, Lucas vai dizer, e Natan vai dizer: não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Ou seja, quando a gente chega no meio do mundo, né, e nós somos cristãos e vamos ali nesse meio político até,
nós não podemos nos amoldar ao padrão daquele meio, sabe? Porque nós somos cristãos, nós temos preceitos cristãos, você cristão, como a gente falou assim, cristãos aqui da cidade, político, toma vergonha, meu amigo. Romanos 12:2, se você não está seguindo os preceitos cristãos, seja aonde você estiver, em qual cargo você estiver, Romanos 12:2, entende? Romanos capítulo 12, versículo 2, eu quero deixar também um outro versículo, que está em Mateus 7:15, e agora eu quero falar para as igrejas, para os irmãos das igrejas, tomem cuidado, porque diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tomam cuidado, meus irmãos, com aqueles que no tempo de política vai querer subir no altar, vai querer falar em público no altar, vai querer aí puxar a igreja para o seu lado só no tempo da política. Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm vestidos como ovelhas, mas são lobos, entende? Então tomem cuidado com os falsos profetas. Abram o olho. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus. E não são aqueles que têm títulos de cristão que são cristãos. Toma cuidado, investiga a vida do cara. Não é porque ele é gente boa, chegou com um papinho muito bom, vou votar nele. Calma. Investiga a vida, a reputação ilibada na coisa pública, entende? Investiga, vê quem é, vê o caráter, tenta ver aquilo que ele agiu com caráter, vê como que ele agiu com certas pessoas, se ele gosta de um calote, se ele não gosta, toma cuidado, tá, irmãos? Porque política, como eu disse aqui no final, eu repeti, vou repetir mais uma vez, política é poder. E poder corrompe pessoas. Então é preciso pessoas com preceitos. Preciso pessoas de pulso firme. Quando Davi vai falar para Salomão, antes de morrer, vai passar o reino para ele, diz assim: meu filho, sê homem. Ele diz o seguinte para Salomão: sê homem. Olha, você precisa ter pulso firme. Eu não estou falando aqui de homem, sexo masculino, mulher, feminino, não. Estou falando você, cristão, homem ou mulher, seja pulso firme. A Bíblia diz: sede firmes, constantes e abundantes. Tá? Então nós precisamos ter firmeza aonde quer que nós estejamos. Não conformemos com esse mundo e tenhamos cuidado com os falsos profetas, essas pessoas que vêm com papinho, calmo, façam isso, eu sou amigo de vocês, tomem cuidado. Tá? Essa é a minha impressão. Com certeza, muito bons argumentos. Salientar, os jovens que têm interesse no meio político, cristão, pautar-se na Bíblia, avaliar quem você está votando, avaliar a vida dele, pautar-se também na oração, entregar, orar ao Senhor, orar para o nosso país. Se tem raiva de política, se todo político é ruim, todo político é mau, tem que ser amaldiçoado. Não, devemos orar porque é o futuro do país também que está envolvido. Isso. É o futuro do país. Exatamente. Pautar-se na Bíblia, pautar-se de bons livros, bons estudos, não pegar apenas a opinião e tomar para si como verdadeiro, não. Avaliar, olhar direitinho, estudar, olhar todo um contexto, para conseguir, assim, caminharmos para um futuro melhor, para um Brasil melhor. Isso mesmo? Vamos com um agradecimento de cada um. Isso aí. Eu gostaria primeiro de agradecer a Deus por estar aqui hoje, porque se não fosse pela misericórdia e a graça, nem aqui eu estaria, porque eu sou um pecador, sou imerecedor da graça de Deus. Eu falo isso publicamente porque eu sou imerecedor mesmo, tá entendendo? Nem a minha adoração eu posso oferecer a Deus, porque eu sou pecador, mas eu estou aqui para a misericórdia dele, para transmitir um pouco de conhecimento, assim como o irmão Rony, como o irmão que nos convidou aqui, o Lucas, e eu agradeço muito. E eu quero dizer o seguinte, que vocês aí na internet, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, invistam nisso, em lives como essa, dê apoio. Tem muita live de qualidade, de cunho teológico, social, filosófico. Tem tanta tristeza, também conhecimento bom é uma coisa boa. Exatamente, o conhecimento é poder, o conhecimento que liberta a gente da maldade que prisou nossa mente, da ignorância, tá entendendo? Então invista, porque você investindo, apoiando lives como essa, você incentiva as pessoas a publicar mais conteúdo desse tipo. Porque se a pessoa faz uma live desse tipo, não tem repercussão, não tem apoio, se sente desmotivada. Isso. É igual no campo da pedagogia, se você dá uma prova para o aluno tira 0, ele se sente desmotivado, porque ele pensa que não está dando rendimento. E gostaria de reiterar também, os irmãos que quiserem, sentirem a vontade
de também me seguir nas redes sociais. No meu Instagram é @Nathan_Valentim, NATHAN_Valentim. Se quiser seguir, siga. Se não quiser, amém também. Tá certo? É isso aí. Posso fazer agradecimento, irmão? Quero agradecer aos irmãos que acompanharam a live desde o começo, a você que chegou agora há pouco, você que chegou no meio, né? É bom você que chegou agora, reveja alguns pontos da live aí, muito bons, tá? Ó, eu gostei muito desse debate, quero agradecer o Lucas por ter chamado, o Nathan por ter chamado esse debate. Eu não sou nenhum sábio, nenhum exegeta, mestre em hermenêutica, eu não sou nenhum Augustus Nicodemos, não sou nenhum Marcos Granconato, enfim, mas pelo menos o pouco que eu sei, eu quero compartilhar com os irmãos. Como o Nathan falou, dê apoio a essas lives, não é só a nossa não, dê apoio às lives dos irmãos que estão aí, ó, transmitindo conhecimento, sabe? Dê apoio, porque isso é bom, isso nos motiva a buscar mais conhecimento para vir aqui e falar para os irmãos, tá? Espera aí. Bom, vamos ver aqui. O Tiago Gabriel colocou algo bem interessante. Na próxima, coloque alguém para ler as perguntas. Só vou vasculhar aqui, irmãos, para ver se tem alguma pergunta em aberto aqui. Não tem não, olha aí. Tem não? Tem não. Mas enfim, a gente vai na outra live, a gente vai fazer isso. Aceitando um pouquinho, você é a primeira live ainda. Não tem pergunta, galera, mas se tiver na próxima, só organizar aí, nos chama que estou convidando. Tiagão, a sua opinião é muito válida. A gente vai fazer isso sim, colocar alguém para mim. Muito obrigado. O Thiago divulgou pra galera, marcou os amigos de Tiagão, opinou. Muito obrigado, Thiago. O meu Facebook tá aí marcado na live, né? Eu não vou ficar muito divulgando, eles me conhecem aqui, eu não, sou assim, não gosto muito dessas coisas. Tá aí marcado na postagem. Se você quiser o meu Facebook, tá aí marcado. Só você ir lá, o Lucas me marcou o Nathan. Você vai lá, você vai ver o meu Facebook, o Facebook do Nathan. Lá dentro você vai poder. É o mesmo nome do Instagram, é só você colocar o arroba primeiro. Se quiser seguir, beleza. Se não quiser, quero agradecer. Ótimo debate. Glória a Deus por isso. Queria agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos transmitindo conhecimento, transmitindo a palavra dele, ensinamento. Um momento tão triste, um momento tão difícil que estamos vivendo no mundo atual. Fazer conhecimento, fazer coisas boas é excelente. Nós somos bombardeados de tanta notícia ruim nos dias de hoje, que algo como esse que pode ajudar a vida das pessoas e agregar é excelente nesse exato momento. Essa é a presença dos dois convidados. Aceitaram de pronto o nosso convite. Foi meio que na correria, tivemos atraso, mas... O Nathan se perdeu no bairro, que a gente não está no nosso bairro, ele está na casa do Lucas. E é por isso que nós começamos a live atrasado. Tá? Ô Tiagão, o Nathan se perdeu no bairro, tá? Tô te falando de antemão. Eu consegui, cara, porque tem um morrinho ali pra chegar na casa desse abençoado aqui. Tem 2 morros, cara. Então eu fui no primeiro morro. Tive que vasculhar o bairro e não achei ele. O Lucas que foi achar ele. Tinha uma escadaria enorme, parecia que estava chegando no céu, rapaz. Tô até abençoado aqui, ó. Talvez para você ver assim, os dois que a você também que assistiu, que compartilhou, marcou seus amigos, que esteve nos 2 horas de live. 2 horas falando sobre política. Em qual lugar que já vê pessoas de 2 horas a live de política igual aqui? Essa política também, reiterando, política, filosofia, religião. O cristianismo está baseado nos preceitos cristãos, a nossa visão, a visão cristã sobre a política. Muito obrigado por tudo, por ter participado, por ter marcado seus amigos, pretendemos fazer mais vezes sim. Muito obrigado pelo seu feedback. A live vai continuar salva aí, se os irmãos quiserem assistir depois, se quiser compartilhar, quiser frisar, voltar, fica à vontade. Nós vamos terminar com uma oração. Uma oração. Vamos orar? Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, precisamos diante da presença, te agradecemos esse momento maravilhoso, Pai. Sim, Deus. Esse momento diante da presença, esse momento que compartilhamos conhecimento, compartilhamos a Escritura, compartilhamos ensinamentos para a vida das pessoas, Pai. Servir como forma de ensinamento, forma de conhecimento, forma de entretenimento em meio a momentos tão difíceis. Senhor, abençoe e visita a cada um que nos assistiu, a cada um, Senhor amado, que está do outro lado da tela. Abençoe a vida de cada um, Senhor. As tuas mãos entregamos os governantes do nosso país, que possa, Senhor amado, seguir com justiça, seguir segundo os seus preceitos, Pai, para caminharmos o bem. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por cada uma das nossas vidas, que o Senhor continue nos guiando, mostrando o caminho certo a seguir e nos mostrando, Pai amado, a tua plenitude, para que juntos possamos seguir para o nosso alvo, como está em Filipenses 3, que são as coisas que para trás foi possível para o alvo, para a carreira que nos está proposta. Muito obrigado, Senhor, que te peço e agradeço.
Amém. Amém. Graças a Valeu, Deus. pessoal. Gente, muito obrigado. Obrigado. Deus Forte abençoe abraço. todos vocês e juntos aí nessa aí. Juntos sempre. Valeu. Deus acima de todos. Dá licença aí, pessoal. Vou encerrar a live. Certo.